puderem, irmãos, vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura do texto. Se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15. Amém? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos fazer nossa oração esse versículo 15? Se, porém, se nós não perdoarmos aos homens, Senhor, se porém, Senhor, é uma condição. Senhor, Tu já nos condicionando a perdoar nosso próximo, perdoar nosso irmão. A gente não perdoar nosso irmão, não haverá perdão para nós. Senhor, só há perdão para nós quando a gente perdoa o nosso irmão, sabendo que ele é tão falho e pecador como qualquer um de nós. Já nos dá esse amor para ter um coração como esse, Senhor, de estar perdoando as pessoas, Senhor, assim como nós recebemos o perdão do Senhor. Amém. Se não perdoar. Amém. Amém. Esse é um fragmento lá da oração, né, conhecida como Pai Nosso, né? Oração do Pai Nosso, né? Começa lá, Pai Nosso, a gente conhece esse texto. E no final ele termina com essa condição, que eu vejo que às vezes é difícil a gente enxergar essa condição, porque ele diz se, porque se. Se é uma condição. Se eu não perdoar aos homens os agravos que eles me fazem, Deus não vai perdoar os agravos que eu fizer contra ele. Porque se não perdoardes, né, aos homens as vossas ofensas, em outro texto vai dizer, se não perdoar aos homens as suas dívidas. E a gente sabe que perdoar uma dívida, né, perdoar uma ofensa é um pouco mais fácil. Mas perdoar uma dívida pode ser um pouco difícil, porque perdoar a dívida sempre envolve eu tomar o prejuízo. Porque tem alguns que dizem, né, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, quando mexe com o bolso, às vezes a gente acaba se mexendo um pouco mais. Então, eu perdoar uma dívida de Fernando pode ser talvez mais difícil do que eu perdoar uma ofensa de Fernando. Então, por isso que o Senhor usa essas duas palavras, né, em diferentes evangelhos. A hora usa dívida, a hora usa ofensa. Mas o ponto principal, quer seja dívida, quer seja ofensa, é que o Senhor está deixando claro que Ele não vai me perdoar se eu não perdoar os irmãos, se eu não perdoar as pessoas. Se alguém fizer um agravo contra mim, eu reter e eu usar isso como uma fonte de rancor, uma fonte de mágoa, e ficar alimentando esse sentimento, Deus, Ele não vai me perdoar. Ele vai reter os meus pecados, assim como eu estou retendo o pecado do meu irmão. Isso é muito claro. Então, vamos dizer que por algum motivo eu tivesse alguma coisa contra a Nery. Eu, sei lá, estou com ofensa, eu guardo uma mágoa contra a Nery de anos. E eu chego para cá e está tudo de maravilhas para mim, mas não está. Porque se eu não perdoar a Nery, o Senhor vai dizer, olha, aproveite enquanto você estiver no caminho. Se o teu irmão te fizer alguma coisa, deixa a tua oferta. Deixa a tua oferta de lado, ó. Vou deixar aqui minha oferta na beira do caminho, na margem. Vou me reconciliar com Nery, pego a minha oferta e continuo no caminho. Porque se eu quiser entregar a minha oferta sem essa reconciliação com meu irmão, Deus ele não vai aceitar. Porque o texto aqui é muito claro, é se eu não perdoar. O filho pródigo, e quando você não perdoa, a gente às vezes tem uma noção de pecado contra irmão, mas às vezes esquece que muitos pecados contra irmão também é um pecado contra Deus. O filho pródigo, quando ele retorna para casa, ele diz assim ao pai, assim que ele se encontra, né, o pai vê ele de longe, corre ao seu encontro, ele diz:
Pai, eu pequei contra os céus, contra Deus e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser feito teu filho, torna-me como um dos teus trabalhadores. Então ele tinha, o filho pródigo, apesar de toda a iniquidade e pecado que ele estava imerso antes de voltar para casa, ele tinha consciência que pecar contra o Pai era pecar contra Deus. Então pecar contra vocês é pecar contra Deus, porque vocês são a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus, ele escolheu ser amado em vocês, ser amado em nós. Como é que eu amo Deus? É cantando um corinho, é orando de joelho, é indo subindo um monte? Não é isso. Deus escolheu ser amado nas pessoas. Deus, ele escolheu ser amado em cada um de nós. Quando a gente se ama, a gente está amando Deus. Porque tudo isso que a gente faz de orar e louvor, isso é necessário. Mas como fazendo parte de um conjunto de coisas. Mas o importante, né, como Paulo vai dizer, ó, subsiste a fé, a esperança e o amor. Mas o importante, o mais importante desses três é o amor. Então, se o amor não for o elo de ligação entre cada um de nós, se eu estiver vindo aqui, como a gente sempre toca nesse ponto sem querer ser repetitivo, como usar Deus como o cara que vai conseguir transformar minha vida para melhor e resolver os meus problemas, e não está aqui porque eu quero a revelação de Deus, porque Deus, Jesus, quando estava na cruz, disse: está consumado, então está feito. Eu estou aqui para buscar desse Senhor aquilo que eu já recebi. Estou aqui para ganhar mais de Cristo junto com os irmãos. A necessidade e o meu desejo não pode ser o que me motiva para estar aqui no domingo de manhã ou fazer qualquer outra coisa para Deus. Porque Deus sabe que a gente precisa de todas essas coisas. Ele sabe que a gente precisa de comida, de bebida, de vestimenta, de um teto sobre nossa cabeça. Ele sabe tudo isso. Por isso que ele diz nesse mesmo versículo, né, de Mateus, que diz que buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Esse mesmo capítulo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o reino de Deus e a justiça tem que ser o que me motiva a estar aqui. Eu não posso estar guardando mágoa de nenhum irmão. A gente estava tendo comunhão na sexta-feira, o irmão estava tocando, né? Que tem um texto de Paulo que ele diz: irai-vos e não pequeis. Porém, que não se ponha o sol sobre vossa ira, né? O irmão estava falando, né? É interessante que muitas pessoas ela têm a interpretação desse texto que parece que ele indica que não deixa o dia acabar com você com raiva do irmão. Mas não é isso, né? O sol da justiça, né? O sol é o sol da justiça, que é o próprio Senhor. Então o texto está indicando que não deixe com que o sol da justiça, que é o Senhor, apague no seu coração e te leve para as trevas por causa da sua ira contra alguém. Porque nós somos seres humanos e, enquanto humanos, ira é um sentimento natural da nossa natureza. Então é inevitável que em algum momento da nossa vida a gente vá se irar com alguma situação. O que eu não posso é ficar alimentando esse sentimento. O que eu não posso é ficar usando esse sentimento que Barbosa, eu acho, né? Porque a gente anda muito pela razão, anda muito pelo certo, e a gente sabe que o Senhor nos libertou do certo há muito tempo. A gente tem que andar pela vida e pelo Espírito. A gente muitas vezes se apega ao certo, e eu não quero pedir perdão a Barbosa ou me reconciliar com Barbosa, porque ele pisou no meu pé de propósito. E eu estou certo porque eu estava lá de inocente e ele pisou no meu pé. E eu fico alimentando, não, porque Barbosa não presta, Barbosa é safado. Aí começa. Aí de um pisão no pé, daqui a pouco eu vou ficar com raiva de Anderson, de Vera, de Alcio, de Aciana, a família toda. Aí daqui a pouco, se eu puder prejudicar Barbosa, eu vou prejudicar, porque esse sentimento ele é nocivo. Ele vai me matando aos poucos, ele vai começando a moldar as minhas ações. Esse sentimento de mágoa, de rancor, ele começa a me mudar e começa a me matar por dentro. É isso que o irmão estava dizendo. Esse sol da justiça que deveria resplandecer como luz dentro para fora, ele começa a se apagar. E as trevas começam a imperar no meu ser e nas minhas ações. E é isso que não pode acontecer. Eu queria ler com os irmãos um texto que se encontra lá em 1 Coríntios 4, que é Paulo dizendo como a gente deveria proceder quando alguém nos fizer algum tipo de agravo desse tamanho, né? Desse tipo de... Efésios 4, 12 e 13. Desculpa, 1 Coríntios 4, 12 e 13. Pronto.
Vamos começar a ler do quando, certo? Que é o que a gente quer enfocar aqui. O versículo começa: nos afadigamos, vamos por essa parte. Começa no quando. Na parte B, certo? Efésios capítulo 1 Coríntios 4, 12, começando no quando. Amém? Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até aí. Então, quando nós somos injuriados, quando você é injuriado, você faz o quê? Quando alguém fala na sua mãe, você fala o quê? Você fala na mãe dele também ou você bendiz? Quando você é perseguido, estão me perseguindo aqui, eu vou à forra, certo? O que é que significa ir à forra? É o desconto. Estão me perseguindo, é agora. Quando eu tiver a oportunidade, se prepara que eu vou botar o pé para você cair também. Quando caluniados, eu acho que esses são dos mais fortes. Quando caluniados, procuramos conciliação. Veja, não é quando caluniamos, é quando caluniados. Ou seja, é quando alguém fala uma coisa má de mim, quando alguém me fala uma coisa negativa a meu respeito. Então, o que é que o ser humano, o que é que a natureza humana vai dizer para a gente fazer? Quando alguém caluniar você, espere ele lá na sua casa pedir perdão. O que é que Paulo, o Senhor falando através de Paulo, diz a ele aqui: quando alguém te caluniar, vá na casa dele pedir perdão. Isso me quebra, porque eu estou certo. Isso quebra quem nós somos, porque a gente é cheio de orgulho, de vaidade, isso nos quebra. É alguém nos caluniar, a gente ir na casa da pessoa e pedir reconciliação, saber o que aconteceu e querer voltar ao vínculo original, quando eu estava certo. Quando eu estava com a razão, mas graças a Deus, graças ao Senhor, que o justo não anda pelo certo, o justo não anda pela razão, o justo viverá por fé. Então, isso nos quebra, isso quebra a nossa natureza completamente. É ir na casa de alguém e pedir perdão quando a pessoa que sofreu a ofensa e o agravo fomos nós. Mas isso é o Evangelho. Lembra, o Senhor na cruz já tinha apanhado a noite toda, carregou uma cruz pesada, estava com os pregos, estava nas mãos e nos pés, coroa de espinho na cabeça, estava ali nas suas últimas horas de vida. Senhor Jesus. Ele estava pagando por cada um de nós, irmãos. Mas mesmo assim ele ainda teve força de colocar todo o peso do seu corpo, porque a gente já explicou isso aqui. Quando você está crucificado, você não morre de hemorragia, você morre asfixiado, porque você não consegue respirar, porque você não consegue pegar o fôlego, porque o seu corpo começa a descer. Por isso que os fariseus pediram para quebrar as pernas dos ladrões, para que eles, o peso do corpo, ele não conseguisse subir, não conseguisse respirar, e se fossem mortos asfixiados. Então o Senhor, ele colocou todo o peso do corpo nos pregos dos pés, para pedir ao Pai que a gente fosse perdoado. Oh, Senhor Jesus. Então ele não tinha que fazer isso, ele estava certo. Ele era o justo pagando pelos injustos. Mas graças ao Senhor que o amor, ele cobre multidão de pecados. Então, mesmo a gente estando errado, mesmo todos nós estávamos tipificados naquela multidão que estava lá embaixo dizendo: nós queremos Barrabás, crucifica, crucifica. Ele ainda teve ali esse gesto de amor, de colocar todo o peso, né? Imagina a dor de colocar o peso do seu corpo sob prego nos seus pés para pedir perdão para aquelas pessoas, afirmando que elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Então tudo isso, irmãos, fica de lição para saber quem é o Senhor que a gente está seguindo. A gente tem falado isso já há algum tempo. A gente precisa estar muito claro qual é a nossa identidade. O apóstolo João e o irmão dele, Tiago, eles foram pregar, né? O Senhor estava junto, eles foram pregar lá em Samaria, e os samaritanos, eles não aceitaram. Então, qual foi a atitude de Tiago e João? Senhor, você quer que a gente ore agora e desça fogo do céu sobre esses camaradas aqui tudo e vai consumi-los? Então o Senhor disse: vocês não sabem de que espírito vocês são, porque o Filho do Homem veio para salvar os homens e não para matá-los, não para fazê-los perecer. Então nós precisamos saber de que espírito nós somos, saber
quem é o Senhor que nós estamos seguindo. A gente precisa ter essa identidade bem clara. Nós não fomos chamados para ganhar, a gente foi chamado para perder nesse aspecto, porque isso para o mundo é loucura. Se você chegar para qualquer pessoa do seu círculo de amizade que não é cristã, que não é do Senhor, ou muitos cristãos que não têm essa realidade, vai dizer que você é um tolo. Ah não, o cara falou em você, lhe caluniou e você foi procurar reconciliação. Eu fazia isso nunca. Ele, se quisesse que fosse me procurar, e eu ainda ia analisar o caso dele para saber se ele merecia o perdão. Então, essa identidade, irmãos, com o Senhor tem que estar muito clara em cada um de nós, para a gente ter clareza, né? Saber, ter essa luz de quem é esse Senhor que a gente está seguindo. O Senhor, um camarada, né, que era um fariseu, que era um cara, né, que eram pessoas que eles tinham condição financeira boa, eles viviam bem financeiramente. Então um deles parou Jesus e disse: vou te seguir para onde quer que você vá. Aí o Senhor sabia que ele era um cara acostumado a uma vida boa. Aí disse: olha, é o seguinte, os pássaros, eles têm os ninhos e as raposas têm os covis. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então, se você quiser vir, venha, mas saiba que essa sua condição financeira aí possivelmente não vai ser mantida, porque eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, não tenho nem um travesseiro para colocar embaixo da minha cabeça durante a noite. Então, é esse Senhor que a gente está seguindo. É aquele que pede perdão por quem está matando ele. É aquele que apanha num lado e oferece o outro. É aquele que dá o perdão sem o outro pedir o perdão. É aquele que quer conciliação quando o outro está lá com raiva. Esse é o Senhor que a gente segue. Nós somos chamados para ser do alto, né? Essa semana o irmão Lando Mendiário fala sobre isso, né? Nós somos do alto. E ser do alto é isso. Lá em João 3, quando o Senhor vai dizer para Nicodemos, ele diz o seguinte: importa-vos nascer de novo. No versículo, no original, lá no grego, o que nascer de novo significa nascer do alto. Então, nós fomos gerados do alto. Então, nós nascemos do alto. E essa é a natureza, essa é a pátria que a gente tem que buscar, essa pátria do alto. Porque a gente estava lendo aqui na sexta, né? Olha, se você só perdoa aquele que te perdoa, os gentios também faz isso. Se você só empresta quem te empresta, só ajuda quem te ajuda, só gosta de quem gosta de você, os pecadores aí, né, porta fora, faz a mesma coisa. A gente foi chamado para o contrário, para gostar de quem não gosta da gente, para ajudar aquele que a gente sabe que se a gente precisar dele, talvez ele não vai ajudar, para pedir perdão àquele que a gente sabe que se a gente fizer uma ofensa contra ele, cometer um agravo, ele talvez não nos perdoe. A gente foi chamado para isso. Essa é a natureza que tem que prevalecer em cada um de nós. Mas essa natureza só prevalece quando eu dou voz e eu dou ouvido ao Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos: olha, se vocês andam segundo a carne, vocês caminham para a morte. Em outro texto vai dizer, né, porque o pendor da carne, da morte, o pendor do Espírito, né, o mente posta no Espírito, vida e paz. Então, se vocês andam segundo a carne, vocês estão caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito vocês mortificardes os efeitos, né, da carne, certamente vivereis. Então, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo para o Senhor quando eu estou mortificando os feitos da carne. E isso é uma coisa em nós mesmos impossível. É muito difícil. O jovem rico, a gente conhece a história, chegou para Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor, o que é que você conhece os mandamentos? Ele disse: olha, isso aí eu faço, eu acompanho, eu sigo desde a minha mocidade. Aí o Senhor disse que o Senhor, amando, né, disse: uma coisa te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e em seguida vem e me segue. Aí ele saiu triste por cada um de muitas propriedades. Então os discípulos, eles perguntam: Senhor, se é assim, como é que se salva? Mas por que eles fazem essa pergunta? Eles fazem essa pergunta porque o jovem rico, ele disse que cumpria todos os mandamentos. Então, mesmo ele tendo cumprido os mandamentos, o Senhor já dizia que faltava uma coisa para ele. Então, sempre vai faltar uma coisa para nós. Nenhum de nós é pleno. Nem o mais espiritual. Paulo disse que em parte ele via, em parte ele profetizava. Nenhum de nós é pleno. Nós precisamos da comunidade. É como aquele corinho da igreja católica, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Então é bem por aí. É isso. Esse é o corpo, é por isso que a gente foi chamado.
A gente foi chamado para tapar a lacuna de Messias. Messias tapa minha, que tapa de Manuelzinho, que tapa de Rogério, porque ninguém aqui é pleno. Pleno era Enoque, foi arrebatado da Barbosa. Enoque era pleno, para o Senhor foi lá e tomou para si. Então, se nós estamos aqui ainda, é porque a gente não está pleno, né? Estamos precisando uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E essa natureza que a gente estava comentando, que é a natureza que é a do alto, que a gente recebeu quando a gente creu no Senhor através do Espírito Santo. Eu estava tendo comunhão ontem com os irmãos. Se você presta atenção em tudo que Deus diz, é totalmente contrário a nós, quem nós somos. Tudo. Se você ler do Gênesis e Apocalipse, quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, é tudo contrário ao que a gente quer e o que a gente é. Se você for olhar os 10 mandamentos, não cobiçar, não mate, não roube, não dê falso testemunho, e honre seu pai, é tudo que a gente não quer fazer. É tudo contrário à nossa natureza. Tudo que Deus é contrário a tudo que nós somos. Por isso que eu só consigo agradá-lo quando eu estou nele. Porque em nós mesmos a gente não consegue. Eu sempre gosto de dizer isso. Quem sabe aqui qual é o último mandamento? Dos 10. Quem dá um chute aí? Quem sabe qual é o último dos 10? Sem colar. Quem sabe? Quem sabe o Lita, dá um chute. Qual é o último dos 10 mandamentos? Pronto. Torta na cara, coloca um reloginho aí para rolar. Ninguém sabe? Pronto, perdeu o ponto. O ponto vai para mim. Não cobiçarás. É o último dos 10 mandamentos. E o que é não cobiçar? Se você me amarrar de pé e mão, vendar os meus olhos e amordaçar a minha boca, eu ainda consigo cobiçar tranquilamente. Porque a cobiça não precisa de eu fazer alguma coisa, é de dentro. Então, o último mandamento para mim foi um recado de Deus dizendo assim: vocês não vão conseguir. Porque todos os outros partem daquilo que eu faço, que é uma coisa exterior. Mas o 10º mandamento é aquilo que eu sou. E é por isso que o Senhor quer trabalhar em quem nós somos. E é tão importante, como a gente estava tendo comunhão, que a gente não olhe para a condição dos irmãos. A gente tem que ver a igreja na essência. O que é a essência da igreja? Ela é uma igreja gloriosa, imaculada, sem ruga, sem mácula. Mas eu olho para Barbosa do meu lado, rapaz, Barbosa é um cara tão chato. Senhor, mas o Senhor disse que a igreja é sem ruga, sem mácula, gloriosa. A gente tem a tendência de ficar observando muitas vezes a condição das pessoas. Tem até um hino que a gente canta, né? Não importa a condição, né? Ou mesmo a situação. Então, a gente não pode estar apegado à condição das pessoas. Porque se for assim, eu não sei se alguém aqui foi resgatado de uma situação de uso de droga, ou de alcoolismo, ou estava no mundo na depravação. Então, se eu chegasse para você e visse você na situação, o humano, o que é que faz? Eu não vou pregar para Barbosa nada. Barbosa fuma uma maconha do caramba, meu. Isso aí quer lá saber de Jesus. Mas Barbosa foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, né? Aquilo ali, ele está passando por essa experiência, mas ele não é isso. Ele não foi criado para fazer essas coisas. Ele tem a essência de Deus. Então eu não posso estar observando a situação, a condição de Fernando. Eu tenho que procurar na essência. Essencialmente ele é um filho de Deus. Porque se a gente ficar preso a esses elementos de condição, a gente não vai avançar nunca. Porque o inimigo ele vai sempre mostrar que Nery é chato, que Barbosa é feio, que o outro é gordo, que o outro é isso, que o outro é aquilo, para que a gente não avance. Em vez de enfocar nas nossas virtudes para que a gente caminhe junto, o inimigo vai focar nos nossos defeitos para nos afastar uns dos outros. E é isso que a gente não pode estar dando ouvidos a Satanás nesse aspecto. A gente tem que procurar estar vivendo nessa natureza. Procurando depender do Senhor para mortificar esses feitos da carne. E a gente sabe que é difícil, porque a luta ela é diária. Paulo ele diz lá em Romanos 8, né, que com a minha mente eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, na minha mente eu acho interessante, eu acho importante aquilo que Deus diz, mas eu vejo no meu corpo uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, torna os meus membros escravos do pecado. Porque o querer fazer o bem está em mim, mas porém não realizar. Porque o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então é isso que está dentro de cada um de nós. É muito mais fácil
eu fazer as coisas ruins do que fazer as boas. Tem um filósofo que diz que o homem, ele é bom por natureza. Acho que já ouviram essa frase. A sociedade que o corrompe. Eu não creio nisso. Não creio que nós somos bons. Muito pelo contrário, o Senhor disse, né? Vós que sois maus. Vós que sois maus. Então Jesus disse. Então o testemunho que a gente tem. Vós que sois maus. Então nós somos maus. A minha vontade de mim mesmo, ela me leva para a maldade. Já citei esse exemplo aqui, né? Mas se citar de novo. É muito mais fácil. Tá eu na rua e tá Barbosa andando, e eu sei que a carteira de Barbosa é gordinha. Então Barbosa deixa essa carteira gordinha cair, né? É muito mais fácil eu deixar ele ir embora e ficar com a carteira do que eu dizer, ei, se eu não conhecer ele, né? Pega aqui tua carteira, tu esqueceu. Eu luto, né? Humanamente falando, né? Certo? Tô falando de nós cristãos, mas humanamente falando é muito mais fácil eu deixar ele ir embora e ficar com a minha carteira do que eu chamar ele para devolver a carteira. Então é natural isso, fica com a carteira. Vem assim, ó. Vem cá com a carteira. Agora vamos passar. Isso é um exemplo grosseiro, né? Nós pulamos essa parte. Eu creio que todos nós iríamos automaticamente chamar Fernando para devolver a carteira dele. Mas pensa no seguinte: tu tá com teu filho no hospital internado e o remédio custa R$300 e você não tem os 300. E Barbosa deixa cair a mesma carteira gordinha na sua frente. E agora? E agora, você acha que foi Deus que mandou? Deus mandou, rapaz, Deus é bom demais. Deixou o cara aí esquecer a carteira agora, aleluia, Jesus. Foi Deus que mandou, Deus que fez a carteira escorregar do bolso. E agora, devolvo a carteira? Ou eu fico com a carteira e acho que é uma bênção dos céus? E agora? Aí é mais difícil. Ou eu tenho a fé de que eu devolvo a carteira e Deus vai suprir o remédio de outra forma? E agora? É isso aí. Isso é fé. A fé é isso. É transcender a situação. Não, sim, não, claro. É também essa outra situação, né? Claro, né? Aí você entrega na delegacia, irmã. É o que a lei vai dizer. Entrega na delegacia, né? Vá na rádio, quebra uma FM, entrega a carteira lá, vê se acha o dono. Não é isso? Com o dinheiro, é claro. Não entregue só os documentos, né? Com o dinheiro dentro. Entregue com o dinheiro dentro. Então é isso, meus irmãos. O Senhor, Ele vai... eu estou citando uma situação, mas isso pode acontecer. Isso é situação que pode acontecer com a gente. Olha, eu me lembro quando uma história aconteceu comigo, no tempo que eu morava lá em Lucena. Eu estudava de manhã lá em João Pessoa. Aí eu pegava o ônibus, uma balsa e tal. Aí, no dia anterior, o cunhado do meu irmão, ele tinha pago essa balsa e não tinha andado. Só que nessa balsa, não sei se ainda tem essa regra, mas no meu tempo tinha essa regra, que se você pagasse para a balsa de 5 horas, por exemplo, você só podia andar na balsa das 5. Se você pagasse das 5 e perdesse, você não podia pegar das 6 com aquele ticket, não. Tinha que pagar de novo, porque o ticket, a hora fica impressa lá no ticket. Então o cunhado do meu irmão tinha dito, né? Tinha dado pro meu irmão, porque sabia que eu estava de manhã, todo dia eu pegava a balsa. Ele disse, olha, dá pro teu irmão, aí meu irmão me deu. Aí era 2 passagens pagas. O meu primo estudava aqui em Cabedelo, a gente via junto. Aí eu disse, olha, não paga a tua não, que eu tô com o ticket aí, a gente vai passar. O cara não vai nem olhar essa hora. O cara vai lá olhar a hora, mano. Isso de 6 horas da manhã, ele tá com sono ainda, com remela na cara, não vai olhar nada. Vamos passar agora. Aí no meio do caminho eu disse, rapaz, isso está errado. Isso tem mais de 10 anos atrás, isso está errado. Pague a sua que eu vou pagar a minha. Eu disse isso para ele. Não adianta a gente querer tirar esse cara aqui e alguém tirar da gente lá na frente. Pague a sua que eu vou pagar a minha. Eu rasguei o ticket e fui para estudar, voltei. Aí quando eu voltei, eu estava aqui já em Cabedelo esperando para voltar. Aí eu fui comprar uma coisa que custava... Isso na época, né, como era estudante, a passagem custava 50 centavos. Quando eu voltei, eu ia comprar, por coincidência, uma coisa que custava 5 centavos. 50 centavos também. E eu dei para a mulher lá uma nota de 5. Só que estava junta 2 de 5. Então era 10. E eu não tinha visto. No mesmo dia. Aí ela pegou, eu achava que ela estava me dando um troco a mais, né? Eu disse, não, moça, eu dei 5 para você, você está me dando um troco a mais. Ela disse, não, você me deu 2 de 5 e não viu. Não adianta eu tirar de você e alguém vir tirar de mim depois. No mesmo dia isso.
No mesmo dia que eu evitei, né? Então, por causa de 50 centavos, eu podia ter perdido 10 vezes mais, R$ 5, né? Então, essas coisas elas acontecem com a gente. As coisas acontecem. Porque vantagens não são oferecidas, né? Vantagens ilícitas são oferecidas direto. Acho que todo mundo tem essa experiência, né? De uma vantagem devida ser ali oferecida. A questão é como é que eu me comporto quando eu posso me dar bem. É essa a natureza do alto. É essa a natureza que paga o preço. Essa é a natureza. Com paz, né? Exato. Amém. Então é isso, é essa natureza, né? Que a gente vai vivenciando. É essa natureza que está dentro de nós e ela quer se manifestar. Só depende de cada um de nós dar vazão e dar ouvido, né? Eu só queria voltar para o texto que a gente começou, porque diz se perdoardes os pecados, né? Então é uma condição. Às vezes eu tenho a impressão, eu vou citar um seguinte exemplo. Vamos supor que Jesus Cristo está dando uma festa. Então, olha, a festa é o seguinte, é a festa da camisa azul. Só pode entrar na minha festa quem tiver a camisa azul. Então eu saio de casa com a camisa verde e estou querendo entrar. Não, mas eu não falei que a roupa era azul? Não, mas me dê um crédito aí que pelo menos eu estou aqui, eu saí de casa e eu quero. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque o texto é claro, ele diz, se perdoardes. Não é baseado no que você acha, é no que o Senhor disse. Porque muitas vezes a gente quer jogar para Deus aquela desculpa, ver se cola. Senhor, mas você conhece o meu coração. Eu ainda não estou pronto para perdoar Manuelzinho. Ele pisou no meu pé faz 5 anos, mas eu ainda não estou pronto. Mas aceita aqui a minha oferta. Senhor, me perdoe. Eu não vou perdoar ele por enquanto não, mas me perdoa. Então, eu quero levar uma vida cristã, seguir o Senhor baseado no que eu quero fazer. Mas não é baseado no que eu quero. É baseado no que o Senhor disse. Não é baseado no meu coração, não é baseado no que eu sinto. É baseado no que o Senhor disse. Porque se a gente for esperar pelo que a gente está sentindo, meu irmão, a gente talvez nunca sinta. Se a gente vem aqui, ou se não, eu quero uma experiência com Deus, aquela experiência que é física, que dá aquele calafrio da minha espinha dorsal até as minhas vértebras, né? Eu quero uma experiência que Deus falou. Quando eu sinto isso, é porque Deus falou comigo. Deus só fala comigo quando eu sinto um arrepio na minha coluna. E pode ser que você nunca sinta, porque o Senhor não chamou a gente para sentir. Você acha mesmo que se fosse por sentimento, Deus, Jesus, ele tinha ido pela cruz por nós, naquela cruz? Se fosse por sentimento, rapaz, eu gosto demais desses caras. Só tem gente boa. Porque quando um cara é um cara legal, a gente até gosta de fazer um sacrifício, né? Não, rapaz, aquele cara é um cara 10. Aí não teve nada disso. A gente era tudo uns cabas safados, rapaz, né? No popular aqui nordestino, né? A gente era isso aí, não prestava. Porque o Senhor disse que olhou lá de cima e procurou um cara que fosse bom, não encontrou nenhum, então nenhum de nós era bom. Não somos ainda, né? Então não encontrou nenhum bom. Mas não é por sentimento, é o amor. O amor não é, a gente tem que falar isso aqui há anos, o amor ele não é um sentimento. Então não espere sentir alguma coisa para fazer algo por alguém, porque não é sentimento. O amor é uma escolha com motivação pura. Eu escolho amar e vocês têm que escolher me amar. Não porque eu sou bom, não porque eu sou bonito, não por nada disso. Se bem que eu sou bonito, viu? Brincadeira. Não é, Edilane? Obrigado aí por manter minha bola lá em cima. Brincadeira, irmão, só para descontrair. Então não é porque a gente é bom, não é porque a gente é bonito, mas é porque o amor tem que encharcar nosso coração para que a gente use o amor para com os irmãos. Não é sentimento. O amor ele é uma escolha, irmãos.
Então não espere sentimento para fazer alguma coisa por alguém. Não espere sentimento para perdoar alguém. Não espere sentimento para se reconciliar com alguém. Não espere sentimento, mas peça ao Senhor o amor. Porque o que nós carecemos mais é de amor. Porque perguntaram ao Senhor qual era o grande mandamento. Aí o Senhor disse: olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Lá Paulo em Gálatas ele vai resumir o que é servir a Deus. Ele diz que servir a Deus é amar o próximo. Porque eu não amo a Deus, eu não amo o próximo se eu não amar a Deus. Então o resumo de Gênesis e Apocalipse é o amor. Isso é o resumo. O Senhor vai dizer lá em 1 João 14: como é que vocês vão saber que vocês são meus servos e vocês são meus amigos? Quando vocês fizerem o que eu estou dizendo. Não é quando eu estou sentindo, não é quando eu estou querendo, mas é quando eu faço por fé, baseado naquilo que Deus disse. Quando eu procuro o amor, para que esse amor seja o elo de ligação entre nós. Para que, claro, Messias me fez um agravo e isso me magoou. E talvez eu tenha magoado ele também. Então eu começo a pedir ao Senhor: Senhor, nos dê um ambiente para que a gente se reconcilie. Vá trabalhando no meu coração e no coração do irmão para que a gente possa se reconciliar. Senhor, não deixe esse sentimento tapar e obstruir a tua luz em mim. Eu não quero que esse sol da justiça ele se ponha no meu coração para que aconteça um eclipse, né? Que é quando o sol não é visível, né? Fica só a escuridão. Eu não quero que isso aconteça. Senhor, mas prepara o ambiente. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes pode estar tendo comunhão com os irmãos, porque às vezes pode soar leviano. Por exemplo, eu brigo com o Messias hoje e eu peço perdão a Messias amanhã ou hoje. Amanhã a gente briga e pede perdão, briga e perdão, briga e perdão. Nunca estou dizendo que isso não possa acontecer, mas para que isso não vire uma coisa leviana. Porque o Senhor disse, né? Pedro perguntou: quantas vezes eu perdoo meu irmão num dia? 7? Ao Senhor, só talvez 7. Mas não fazer disso, isso é só um princípio, mas que a gente não fique leviano. De eu fazer um agravo contra você e pedir perdão, daqui a pouco meu perdão parece que não vai significar mais nada, é uma coisa de boca para fora. Por isso que eu preferiria, não querendo contradizer as escrituras, mas que eu brigasse com o Messias e eu passasse o dia hoje orando por ele, orando por mim, para que a gente se reconciliasse amanhã, do que eu me reconciliar com o irmão hoje, mas ser uma coisa de boca e não de verdade. Não uma coisa que o Senhor me modificou, mas só porque eu quero que o irmão não fique com raiva de mim. Mas lá dentro, no mais íntimo do meu ser, eu já estou com aquela mágoazinha. E na próxima vez eu vou puxar o rabo desse cachorro para levar à tona esse problema. Então eu acho melhor, mais sensato, que eu dê um tempo. Eu oro ao Senhor, para o Senhor trabalhar no meu coração e no dele. Para que de fato elimine todo o rancor, toda a mágoa, para que não fique nem uma pontinha. Nem uma pontinha de amargura dentro do nosso ser. Então, irmãos, eu queria, concluindo, e é isso que eu queria dizer com os irmãos nessa manhã. A natureza que entrou em cada um de nós foi essa. A natureza de perder. Pedro disse, quando o Senhor era caluniado, ele se entregava ao que julga retamente. Porque quando o Nery me calunia, às vezes as pessoas, o mais provável da natureza humana é entregar Nery para Deus. Senhor, olha Nery, eu estava lá no meu cantinho, ele foi e pisou no meu pé, falou na minha mãe. Senhor, olha Nery, olha Nery. Quando na verdade o que Jesus fazia, ele se entregava ao que julga retamente. Não entregava ao outro, ele se entregava. Então essa foi a natureza que entrou em cada um de nós. Esse é o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Todos nós podemos ser como Cristo. Todos nós. Essa foi a promessa, Obras muito maiores que a que eu fiz, vocês vão realizar se vocês estiverem em mim. Todos nós. Isso não é a coisa de Pedro, não é a coisa de Paulo, não é a coisa essa natureza, ela entrou em nós, a gente tem que crer nisso. A natureza de perdoar, ela entrou em nós. Só para terminar com outra história verdadeira, isso foi nos Estados Unidos. Uma moça de 20 e poucos anos, ela tomava conta de uma loja, então ela foi assassinada. Um cara foi roubar a loja dela e acabou matando sem ela reagir nada. Ela pegou a paradinha, entregou o dinheiro, o cara mesmo assim entregou. Ela mesmo assim matou ela. Então
Então a mãe dela, que era dona da loja, ela começou a não entender como é que um ser humano faria isso com outro sem motivo nenhum. Sem motivo. O que foi que ela fez? Ela vendeu a loja, pagou ao investigador particular para fazer um dossiê da vida do camarada que fez isso contra a filha dela. Então ela descobriu que o camarada, o pai dele era alcoólatra e drogado, a mãe dele era uma prostituta, ele morava numa favela, sofria abuso de todo tipo, era agredido constantemente quando ele era criança e quando ele foi crescendo. Então ela passou a olhar de uma outra forma para o camarada e para a situação. E ela perdoou, né? Ela perdoou o assassino da filha dela. Isso é muito difícil, né? Em nós mesmos isso é impossível. Nós mesmos isso é impossível. Mas o Senhor, Ele perdoou aqueles que o mataram. Deus, Ele fez a mesma coisa. Ele perdoou aqueles que mataram o filho dele. Essa natureza, ela está em cada um de nós. Esse perdão, esse amor, ele está dentro de nós. Compete a nós agora, porque não é por força, nem é por violência. O Senhor, Ele nunca vai forçar. É deliberado, é voluntário. Essa condição, esse espírito, ele entrou em cada um de nós. Nós podemos fazer isso. No Senhor. A grande pergunta é: eu quero. A grande pergunta de Deus sempre foi essa: você quer? Porque Deus quer. O Senhor encontrou um leproso, um cara que era excluído da sociedade, ninguém gostava, ninguém queria se relacionar, com medo de pegar a lepra. E o leproso disse a ele: Senhor, se você quiser, você pode me curar. Se você quiser. O Senhor disse: eu quero. Tocou nele, ele foi curado. O Senhor quer, irmãos. O Senhor quer curar nossa lepra, curar nossa cegueira, curar nossa deficiência, né, nas pernas, ser aleijado. O Senhor quer nos curar. A questão é, Ele quer. Precisa de eu dizer: Senhor, me cura. O Senhor quer transformar nossa natureza caída na natureza celestial. Nós temos tudo nos foi doado gratuitamente, tudo. Nós temos a condição no Senhor. A grande questão é, Ele quer, nós devemos querer também. Essa é a pergunta que Ele faz para cada um de nós nessa manhã. Você quer? Porque tudo está consumado, tudo foi feito. Jesus é o Senhor. Vamos fazer grupos, irmãos, para a gente ruminar um pouco a mensagem? Amém?